Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à última aula da série Ouvindo a Voz de Deus. E foram tantas as coisas que vimos e ouvimos de como Deus fala e quer falar conosco, não é? E você em casa já ouviu a voz de Deus? Se ainda não, não se preocupe, porque o que mais Deus quer é que você escute a voz dele. E mais uma vez quero dividir com vocês uma oportunidade que tive de ouvir a voz de Deus. Quando eu era adolescente, através de um exame, eu descobri que eu tinha um problema no ovário e que isso poderia dificultar um dia de eu ser mãe. No momento eu fiquei triste, mas entreguei na mão de Deus. E quando eu estava já na fase de mais jovem, próximo de me casar, o meu noivo recebeu uma profecia na igreja de que um dia ele ainda seria pai. E a gente aceitou aquilo como um amém, Que assim seja. E próximo da gente se casar, eu precisei fazer uma cirurgia para retirar esse tumor no ovário. E um dia antes da cirurgia, um amigo nosso da família foi em casa fazer uma oração para mim. E nessa oração, ele disse que viu um anjo com as mãos sobre minha barriga e que eu estava sendo curada. E no dia da cirurgia, o médico falou que as mãos dele foram usadas por Deus e que meus ovários não tinham mais nada, que tinha retirado tudo o que precisava e os ovários ainda continuavam lá para que um dia eu ainda pudesse ser mãe. E hoje eu já tenho uma filha de 4 aninhos e foi um milagre que eu recebi de Deus e ouvi Ele cuidar de mim e falar comigo e com a minha família. E espero que isso fique no coração de vocês e que vocês busquem a ouvir a voz de Deus. E na lição número 1, nos foi perguntado se estamos ouvindo a voz de Deus. E vimos as várias maneiras que Ele tem para falar. Através da sua palavra, através da sua criação, através das pessoas e do Espírito Santo. E na lição 2, vimos que Ele fala através de situações difíceis, até no meio da tempestade, pois quando escuto, confio que Ele pode me socorrer. Na lição 3, vimos que para ouvir a voz de Deus, precisamos conhecer a Deus. E na lição de hoje, vamos ver como o coração está ouvindo a voz de Deus. E para começar, vocês sabiam que a missão dos discípulos aqui na Terra era para quando Jesus voltasse para o céu, eles deveriam continuar o que Jesus iniciou? Contar às pessoas tudo o que o Salvador fez por nós e nos ensinou, e o que nos deixou. E um desses ensinamentos nos foi deixado através de uma parábola. Jesus falava muito através de parábolas. Para quem não sabe, parábola é uma história, uma narrativa contada para explicar uma verdade, uma lição. Jesus usava cenas familiares, objetos e relacionamentos do dia a dia para explicar verdades espirituais. Elas levavam os ouvintes a descobrirem a verdade, enquanto ao mesmo tempo ocultava a verdade das pessoas preguiçosas e que não tinham muito interesse em aprender. A parábola que veremos hoje é a parábola do semeador, que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 23. Um semeador saiu para semear, e o resultado dessa semeadura depende do solo em que a semente iria cair. No tempo de Jesus, era costume semear à mão, espalhando pelo solo punhados de sementes, retirando de uma grande bolsa que era pendurada nos ombros. Nenhum semeador conseguia impedir que algumas sementes caíssem à beira do caminho e se espalhassem entre as rochas, os espinhos ou fossem levadas pelo vento. O semeador jogava a semente livremente e com uma quantidade suficiente para cair no solo bom, assim assegurando uma boa colheita. E algumas sementes caíram ao pé do caminho. As sementes não conseguiam penetrar o solo duro e compacto do caminho. Elas ficavam na superfície como um alimento para os pássaros. Algumas caíam em pedregais, onde não havia terra bastante. Diferente do caminho, da estrada, o solo rochoso tinha alguma terra para aceitar a semente, mas não muita. As plantas até nasceram, mas logo o sol acabou com a umidade e a plantinha morreu. Algumas sementes do semeador caíram entre espinhos
Os espinhos privavam os brotos de nutrição, de água, de luz e espaço. Dessa forma, quando os espinhos cresceram, a semente boa foi sufocada e não pôde crescer. Porém, algumas sementes caíram em terra boa, fértil e deram frutos. Algumas 30, outras 60 e até 100 vezes mais a quantidade de semente plantada. Um semeador ficaria verdadeiramente contente por ver sua colheita se multiplicar, ainda que fosse 10 vezes. Já 100 seria um resultado maravilhoso. O ouvido humano ouve muitos sons, mas existe um tipo mais profundo de audição, que resulta no entendimento espiritual. Jesus estava falando da resposta de coração e mente, que é necessário para entender a verdade espiritual. Algumas pessoas na multidão só estavam curiosas a respeito de Jesus. Algumas estavam procurando evidências que pudessem ser usados para usar contra ele. Outras verdadeiramente queriam entender e crescer. A palavra de Jesus era para aquelas que procuravam sinceramente. Aqueles que buscavam a Deus com sinceridade terão audição espiritual para ouvir a voz de Deus. A palavra de Jesus, assim como a semente do semeador, cai em vários tipos de corações. Aqueles que realmente ouvem e compreendem se tornam seguidores fiéis. E quando Jesus se afastou da multidão e ficou sozinho com os discípulos, houve um período íntimo entre eles de perguntas e respostas. E Jesus explicou o que significava aquela parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O semeador era Jesus, ou depois dele, qualquer pessoa que ensinasse ou pregasse a palavra do reino. Eu e você somos semeadores, sabiam? A semente é a Bíblia, a palavra de Deus. Os tipos de solo são os tipos de corações que recebem a palavra. E o primeiro solo, a semente à beira do caminho, Jesus não ficava explicando as parábolas, pelo contrário, ele respondia com outra parábola. Eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. A palavra não penetra no solo, no coração duro sem fé. A pessoa até ouve a palavra, ouve falar de Jesus, do seu amor por nós, da salvação, mas não compreende e não entendem. Então o maligno, com suas mentiras, arranca do coração a palavra. E a pessoa não acha necessidade de arrependimento de pecado e nem de perdão. E o segundo solo, o pedregoso, fala das pessoas que recebem com alegria as boas novas do Evangelho por causa das promessas que são oferecidas. Essas pessoas até entendem alguma coisa, mas não permitem que as verdades de Deus cheguem até sua alma e sejam importantes na sua vida. E por não terem raízes profundas, se perdem quando chega a tribulação, como doenças, brigas, às vezes injustiça, tristeza e até a morte. O maligno sempre usa as dificuldades para afastar de Deus as pessoas que têm pouca profundidade, aquelas que não escutam a voz de Deus. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O terceiro solo, o com espinho, é o que mais o maligno usa para tentar nos fazer sair da presença de Deus. A pessoa ouve, aceita a palavra, mas o espinho cresce e sufoca a semente que está crescendo. Os prazeres, a sedução deste mundo, que promete riqueza, fama, status, as preocupações em ter coisas materiais, tudo isso torna o solo infrutífero. E o quarto solo? A boa terra. A pessoa ouve a palavra, compreende, aceita Jesus, acredita na sua palavra e permite que ela seja importante na sua vida. Acredita no amor de Jesus, que ele morreu na cruz para nos salvar e mesmo tendo tristeza, dificuldade, sabe que não está sozinha e dá fruto. Mas que fruto? Quando escuta a voz de Deus, põe em prática o que Deus manda e assim conta aos outros o seu amor e tudo o que ele faz por nós, é refletir Jesus. Isso é dar fruto. Agora, o seu coração é boa terra?
Você entende a palavra de Deus? Acredita em Jesus e confia nele? O amor por Jesus queima no seu coração? Se sim, viva refletindo Jesus. E conte aos outros sobre este lindo amor. Espere junto comigo a volta dele. Se o seu coração hoje entender e você quer ter Jesus na sua vida, faça uma oração. Diga que acredita nele, que ele é o Filho de Deus, é o seu Salvador. Peça perdão pelos seus pecados e assim se tornará filho de Deus. E ele fortalecerá você para que você dê muitos frutos. E não perca, na próxima semana, começamos uma nova série de aulas. Tá curioso para saber o que é? Então fique ligadinho! Beijos e até a próxima!